Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, está no ar o TCE Notícias. As leis da transparência de acesso à informação foram alguns dos assuntos abordados no programa Democracia Ativa em Sinop. Eu estive de perto acompanhando os detalhes desses e de outros importantes instrumentos que asseguram à população mais participação junto ao poder público. Relembre! A transparência na administração pública está disposta na Lei Complementar número 131 de 2009. É ela que determina a disponibilização em tempo real de informações detalhadas sobre as despesas e receita registradas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Diante da relevância desse tema, o programa Democracia Ativa do Tribunal de Contas de Mato Grosso traz essa abordagem na programação oficial. E foi a vez dos vereadores de Sinop e de outros 9 municípios da região debaterem os aspectos mais relevantes sobre esse assunto. A partir do momento que o vereador está mais instruído, tem mais elementos para que possa cobrar do executivo ações, isso, como você mesmo disse, é uma ação conjunta que corrobora todo o trabalho do Tribunal de Contas. Essa lei, segundo o Procurador de Contas, trouxe mais um reforço ao que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal e ao princípio da publicidade, assegurado na Constituição Federal, já que, além de apresentar as informações, é preciso que os dados sejam de amplo acesso e compreensíveis por todos. A sociedade, ela pleiteia hoje o esclarecimento, a verdade. Outro instrumento importante que possibilita ao cidadão deter conhecimento sobre os gastos públicos é a Lei 12.527 de 2011, chamada de Lei de Acesso à Informação. Ela é talvez um instrumento mais robusto, mais completo. E esse tido como a Lei da Transparência são leis que ela pontua, inclusive alterou a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então ela vem apenas para fortalecer e pontuar alguns detalhes em leis esparsas, né? O Procurador de Contas lembra que, além da fiscalização por parte do Legislativo, as ouvidorias podem assumir um papel importante na concretização dessas leis. Se for uma ouvidoria, como eu disse, séria e com o pessoal preparado, ela vai receber denúncias, vai receber reclamações sobre eventual má conformidade de um gestor ou outro, e ela vai poder criar implementações, criar medidas de implementar aquele não cumprimento. O prazo final para a aplicação dessas leis já expirou e, preocupado com essa realidade, o TCE de Mato Grosso convidou os 30 maiores municípios do estado, após um diagnóstico, a assinarem um termo de ajustamento de gestão para que em um ano se adequem à legislação. Depois de abril de 2017, o tribunal deve penalizar os responsáveis. Nós, do Tribunal, do Ministério Público, nós temos instrumentos para fazer essa lei ser implementada na sua integralidade, que é através das recomendações, através dos próprios termos de ajustamento de gestão. Por osmose, nós vamos aguardar o prazo que nós estamos dando aos 30 maiores municípios, que é de um ano, para adequar toda a legislação e todo o portal de transparência à exigência legal, e a partir daí nós vamos começar a penalizar duramente o prefeito, o gestor que não cumprir a lei. Pode ser multado, pode sofrer recomendações e determinações e pode, dentro do Tribunal de Contas, ainda pode sofrer um julgamento irregular de contas que pode culminar na sua inelegibilidade, enfim.
Para os cerca de 50 vereadores dos 9 municípios presentes no Democracia Ativa, em Sinop, os esclarecimentos apontados vão auxiliar no trabalho de fiscalização para que essas leis sejam devidamente aplicadas, não somente pelo Executivo, mas também pelo próprio Legislativo Municipal. O Legislativo ele tem que estar com a sua casa em ordem para depois fazer a cobrança. E é importante que todos os vereadores, todas as câmaras, todos os presidentes tenham acesso às leis e façam com que elas aconteçam. Eu acho que é uma ferramenta muito importante, porque além de esclarecer, ela é uma ferramenta de trabalho também do Legislativo. Eu acho que é dever de um servidor público que somos, agente público, prestar conta de tudo aquilo que fazemos. Pode ter certeza que é de bom proveito para todos os municípios, para que possa ser feito um bom trabalho perante a população. Além dessas leis, os parlamentares de Cláudia, Feliz Natal, Nova Canaã do Norte, Santa Carmen, Sinop, Sorriso, Tabaporã, União do Sul e Vera foram contemplados com debates sobre a gestão das câmaras municipais e direitos e deveres dos vereadores, a elaboração das peças de planejamento e ainda as ações ligadas à proteção à infância e à juventude. Em Sinop foi realizada uma série de eventos, entre eles o ciclo de capacitação Gestão Eficaz. Eu acompanhei de perto os debates ligados aos regimes próprios de previdência social que fizeram parte da programação. Confira. Cerca de 150 gestores e servidores de Sinop e mais 9 municípios da região foram contemplados com esclarecimentos sobre os regimes próprios de previdência social. A gestão do RPPS, no entanto, é considerada complexa, especialmente diante do histórico brasileiro. Eles se tornam mais complexos ainda, vem se tornando ao longo do tempo, em razão de vamos dizer assim, de gestões que não foram realizadas no âmbito da necessidade, ou seja, não se aportou os recursos necessários durante a fase contribuinte dos servidores, não se estabeleceu planos de equacionamentos devidos, e aí, logicamente, isso vai criando uma dimensão muito grande das obrigações, porque elas são crescentes. Frente a essa complexidade, segundo o auditor da Receita Federal, é preciso que os gestores estejam empenhados, desde já, a aprimorar a condução dessa unidade. É muito importante que o ente federativo adote os gestores públicos, né, de um modo geral, quer sejam gestores políticos ou administrativos, meramente administrativos, adotem procedimentos que possam viabilizar o sistema numa perspectiva de longo prazo. Por conta dessa desatenção histórica, o déficit atuarial no Brasil em 2015 foi de quase 5 trilhões de reais, somados os débitos da União, estados, Distrito Federal e municípios. Para minimizar essa bola de neve em débitos previdenciários, gestores podem adotar estratégias, o que não implica necessariamente em aumentar alíquotas. Seria o aporte de ativos para o sistema. Por exemplo, imóveis urbanos. As cidades, especificamente Mato Grosso, é um estado que a maioria das cidades elas estão sendo um grande processo de expansão. Então, por que não fazer com que essas expansões estejam associadas ao desenvolvimento da Previdência Social? Gestores e servidores reconhecem as dificuldades quando o assunto é RPPS, mas acreditam que os esclarecimentos trazidos pelo TCE aqui em Sinop por meio do ciclo de capacitação Gestão Eficaz vão colaborar na busca por soluções. Na gestão da Previdência, nas aplicações financeiras, na contabilização, como contabilizar, a gente teve uma transformação muito grande na parte de contabilização também que mudou. Então, assim, sempre traz uma luz no final do túnel, né? Ele vê a importância que é o Fundo de Previdência, né? Que muitos gestores às vezes não vê, mas a longo prazo é fundamental para que o cidadão possa ter dignidade, né? Quando se aposentar, e que seja gerado menos transtornos à administração pública. É sempre importante e interessante a gente participar desses eventos, porque sempre surgem novos esclarecimentos e a Previdência também não é estática, ela sempre tem novidades.
É válido lembrar que o TCE tem participado ativamente dos debates ligados ao sistema previdenciário. Atualmente, o presidente do tribunal, o conselheiro Antônio Joaquim, responde pela vice-presidência do Conselho do MTPrev. Outros membros e servidores também participam desse colegiado. Por causa da importância do tema, o TCE fez questão de inseri-lo na programação do ciclo de capacitação Gestão Eficaz. Tão importante quanto ser órgão de fiscalização é a visão também de ser órgão orientador e estimulador de iniciativas que possam vir a solucionar o problema. Esse é um dos problemas que o Brasil enfrenta na gestão pública, a previdência, que é um problema não só de Mato Grosso, como do Brasil inteiro. E faz alguns anos, já uns 4 anos, que o tribunal está focado também em melhorar a qualidade desses gestores, né, para cumprir a legislação em relação ao limite de gasto na área administrativa de 2% do seu caixa. E esse assunto tem melhorado, mas com certeza essa questão da presidência é uma das questões mais graves do ponto de vista de interesse público dos servidores públicos do Brasil como um todo. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere no portal do TCE no endereço www.tce.mt.gov.br. Para você, um ótimo final de semana, feliz ano novo e que venha 2017. Tchau! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.